Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é a diferença da iniquidade com transgressão? Que quem carrega iniquidade, ele não tem a visão do pecado e ele não sabe sobre a transgressão, o que é as transgressões, e aí ele pratica abominações por carregar iniquidades. Então, qual é a diferença e por que é que Deus, geralmente, ele joga o seu inimigo na sua mão quando você decide perdoar, quando você decide não se vingar? Então Deus, ele faz a bola girar, a situação mover de uma forma que aquela pessoa que já lhe maltratou, ela já desfez de você, ela precisar de você. É isso que a Bíblia ensina. Todo transgressor que ele vive transgredindo e ele carrega iniquidades, ele desfaz das pessoas, ele maltrata as pessoas, ele humilha as pessoas, mas ele vai passar por situações difíceis para que ele possa ver o que ele pratica. Deus quer que a pessoa se reanime, que aquela pessoa veja que ela pratica abominações para Deus. E o que significa essas abominações? Porque é que a pessoa que carrega iniquidade, ela não consegue ter a visão, mesmo rebaixando, humilhando as pessoas, ela não tem a visão, porque carrega a iniquidade, então ela se sente bem no erro, em praticar o erro, por ela não ver que o erro é erro. Ela não tem aquela visão. Então, a maioria dessas pessoas, elas praticam abominações, vive sendo repreendida por Deus, vive sempre adoecendo, vive ganhando e perdendo, vive numa vida confusa, mas ela não sabe que abominações é essa. Ela não é convencida da visão. O que é que eu faço que Deus não se agrada? Que eu vivo sempre sendo repreendida. Por carregar as iniquidades, a pessoa ignora a própria visão. Por ignorar a visão, ela alimenta o sentimento ruim. Então Deus explica que isso é a soberba. Então ela pratica abominações. E por praticar abominações, Deus explica que ela pratica sodomia. Então, quando a Bíblia fala sobre Sodoma, a Bíblia está falando como uma fábula. A Bíblia está falando de Sodoma como uma cidade, mas ele está falando como uma alegoria, entende? Para que você entenda na alegoria o que significa a sodomia. O que significa uma prática de sodomia, que eu pratico abominações e eu não sou convencida da visão. É sobre isso que eu quero que você entenda, para que você entenda o que significa as iniquidades. Então, uma pessoa que ela carrega iniquidade, ela desconhece do assunto. E ela desconhece também do que é a transgressão. Então, ela precisa quebrar a cara, ela precisa cair em ciclos repetitivos por 3 vezes na mesma área, para que a pessoa tenha visão do próprio erro. Por isso, Pedro negou Jesus por 3 vezes, porque ele não sabia como funcionava a palavra. Ele não sabia que o que ele fala denuncia um sentimento que ele carrega. E Jesus estava ensinando isso aos discípulos o tempo todo. Por isso Jesus explicou a ele, você vai me negar por 3 vezes. Porque ele não sabia que a palavra vem do sentimento. Vem da emoção. Então, quem desconhece sobre iniquidade, ele pratica abominações. Então, Deus diz, tu julga o teu irmão e pratica práticas piores do que a do teu irmão. E por que eu não tenho a visão? Então, Deus explica o que é que você faz quando você pratica isso. Você julga o seu irmão, faz pior do que o seu irmão. E quando você tem a visão, por praticar as iniquidades, você justifica o seu comportamento. Você quer dizer que sabe a razão daquilo que você está fazendo. É isso que Deus está ensinando na Bíblia. Então você vai condenar o seu irmão, mas na condenação você vai praticar atos pior do que o seu irmão. E quando você tiver a visão, você vai justificar o seu comportamento. Então quem pratica abominações para Deus, ele não tem a visão. E por isso ele justifica, né, o comportamento. Por isso ele naturaliza as doenças. Por isso ele não sabe a razão das insônias. Por isso
ele geralmente, essas pessoas, ela vive níveis de ciclos repetitivos, porque ela não sabe o que ela carrega, o que é essas iniquidades. Ela não sabe. Então Deus explica isso em Ezequiel 16:49, que é as iniquidades de Sodoma. Eis que esta foi as iniquidades de Sodoma, tua irmã. Então, se você julga o seu irmão, preste bem atenção para que você tenha a visão que você faz pior do que ele. Se você julga o seu irmão na sua casa, você pratica coisas piores do que ele. E você não é convencido da visão. Toda pessoa que julga o irmão, que ele fala mal do irmão, ele não sabe que ele fala mal pelo sentimento que ele carrega. Então ele julga o irmão pelo sentimento ruim, por viver corroendo as iniquidades. Ele fala mal, mas ele pratica coisas piores. Mas aí você que não entende sobre as iniquidades, você vai dizer, não, eu julgo meu irmão, mas eu não faço pior do que ele. Porque você não tem a visão. Então, um exemplo que eu vou dar aqui para você. Um homem, ele julga o irmão, porque o irmão, ele é promíscuo, ele vive saindo com prostitutas, ele vive no mundo da fornicação, da prostituição, ele vive aquele mundo. Aquele irmão que julga, ele tá falando mal do irmão, mas ele pratica coisas piores de outra maneira, mas ele pratica. É isso que Deus explica. Então, se o irmão assume ser promíscuo, aquele outro irmão, ele é promíscuo em oculto. Ele vive no mundo da fornicação de forma oculta, mas ele faz pior do que o irmão. Porque, por exemplo, eu conheço o irmão, que o irmão, ele é promíscuo, mas ele sustenta a família, ele dá tudo aos filhos, ele é um pai bom, é um pai presente. Já o irmão que não é promíscuo, é um pai ausente, é um homem fornicador que pratica a masturbação. Quer dizer, ele humilha a mulher, ele maltrata a mulher, ele desfaz da mulher, ele suga a mulher financeiramente. Quer dizer, ele não tem a visão da prática dele. Então ele está o tempo todo falando mal, que o irmão, ele é prostituto, ele é fornicador, ele é um homem vulgar, ele é promíscuo, mas ele pratica a mesma coisa em oculto, de forma diferente. É isso que Deus está explicando. Todo mundo que julga o seu irmão, ele pratica atos pior do que o irmão. Mas ele não tem a visão, ele justifica o seu comportamento para falar mal do comportamento do irmão. E por isso ele pratica essas abominações. E ele não sabe que abominações são essas. Então, quando fala em abominações, são vários erros que está na carne. Deus explica que a soberba está na carne. Então, quem carrega iniquidade, ele é soberbo. Por isso, ele esconde que mente, ele finge amizade e ele não sabe a respeito. Então, quem não conhece, diz, é a personalidade. Isso é a personalidade. Então, ele fica tentando mudar por fora. Ele fica tentando entender por fora, porque ele desconhece das raízes da iniquidade, que é a soberba. Então, geralmente, uma mulher, quando ela fala mal, um exemplo, uma mulher, quando ela fala mal da irmã que se prostitui, ela fala mal, desfaz da irmã, humilha a irmã, ela rebaixa a irmã, mas se a irmã precisar dela, ela ainda vai sugar aquela irmã. Ela vai dizer, você está precisando de mim, você está na minha casa, mas eu não vou lhe sustentar. Então, até aí, tudo bem. Eu não vou lhe sustentar, tudo bem. Mas o que é que ela vai fazer? Agora ela vai manipular tudo da irmã. Uma pessoa que pratica abominações para Deus, Deus explica que ele só consegue lidar com as pessoas que ele manipule. Se ele não manipular, ele não consegue lidar, porque ele vai desfazer das pessoas, porque ele não consegue lidar bem com as pessoas, a não ser que ele tenha o controle, que ele tenha a prática da manipulação. E como é o comportamento dessas pessoas que tem a prática de estar manipulando as pessoas? Ela tem a prática do manipulador. Não sei se você conhece como é. O manipulador, ele também é bajulador,
Ele fala mal de todo mundo, ele bajula todo mundo para controlar todo mundo. Porque ele quer usufruir de todo mundo. Entende? Então ele só consegue lidar bem em situações que ele estiver dominando a situação. Ou então ele prefere se retirar. Ele prefere não lidar com as pessoas. Porque ele não confia nas pessoas. Tudo que ele carrega, ele projeta nos outros. Tudo que ele sabe, ele projeta nos outros. E é por isso que ele tem uma mal comunicação com as pessoas. É por isso que ele é uma pessoa muito difícil de convivência. O manipulador é muito difícil de conviver com elas, né? Então você tem que entender que quem caminha no mundo das trevas, geralmente ele é manipulador. Porque ele caminha no mundo das trevas. Então, se ele caminha no mundo das trevas, ele carrega iniquidades. E ele desconhece das iniquidades. Que é a raiz da iniquidade, né? O soberbo. É aquilo que tudo ele pode, mas ele não quer que ninguém possa o que ele pode. Só ele pode. Então, ele não tem a visão limpa. Ele não sabe nem sobre as emoções. Nem das coisas naturais, ele não sabe. Uma pessoa que carrega iniquidades, ela não sabe nem diferenciar do que ela está vendo. Porque ela está vendo e não está entendendo. Então, ela vai tentar controlar as pessoas para conseguir lidar com elas. Então, é muito difícil, né? Então, eu vou explicar para você algumas características de abominações para Deus, que eu já comecei explicando. Para que você se assunte no assunto, para você entender como é grave problemas de iniquidades. Que o religioso desconhece do assunto, das iniquidades. Então, ele não acredita nem no pecado. Ele não crê no pecado. Ele desconhece do pecado. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai se agarrar no pecado dos outros. O que é pecado? Aquilo que ele não faz. Aquilo que ele não faz, ele gosta de falar. Mas aí, por ele gostar de falar, por ele alimentar as iniquidades dele, ele vai praticar coisas piores do que o irmão pratica. Mas na visão dele, ele não faz. Porque ele está justificando o que ele faz, da forma que ele faz. Então ele vai dizer, eu faço, mas não faço assim como meu irmão. Ele fala mal e ainda justifica os atos próprios. O que ele pratica, porque ele não vai saber mudar. Deus explica isso. E por ele não saber mudar, em algumas situações, o que é que acontece com essas pessoas? Elas vão tentar rebaixar as pessoas, humilhar as pessoas. Ela não consegue lidar bem com as pessoas, que ela não consiga manipular, ela não consegue lidar bem, então ela vai tentar maltratar, rebaixar, mas Deus vai fazer com que essa pessoa caia na mão da pessoa para ver se ela observe o próprio comportamento. Meu Deus, eu desfiz tanto dessa pessoa, eu maltratei, eu humilhei, ou eu falei mal, eu não dei valor e agora eu precisei dessa pessoa. Geralmente acontece muito isso com pessoas que carregam iniquidades. Então Deus diz, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e a abundância de ociosidade. Teve ela as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Deus está dando a introdução para você que uma pessoa que ela carrega iniquidades, ela não faz nada por ninguém. Ela não pensa em ninguém. Então, ela não dá a mão a ninguém, ela usa as pessoas. Entende o que é que Deus está explicando aqui? Ela não dá a mão ao pobre e nem aos necessitados. Ela usa as pessoas. Ela quer benefício com pessoas. Ela quer se dar bem em cima das pessoas. Esse é o comportamento de pessoas iníquas. De pessoas que carregam iniquidades, de pessoas que são soberbas, que elas se defendem praticando o mesmo ato do outro. Ele não tem um comportamento diferente. Então, ele se defende das pessoas atacando, mas na visão dele, ele está se defendendo e não atacando. Olha a visão da pessoa que carrega iniquidade. Então, Deus diz, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim.
Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Também Samaria não cometeu a metade dos teus pecados, e multiplicasses as tuas abominações, mais do que elas, e justificaste as tuas, com todas as tuas abominações que fizestes. Tu também que julgaste a tua irmã, leva a tua vergonha pelos pecados que cometestes, mais abominações do que elas, mas justas são de tu. Vergonhaste logo também e leva a tua vergonha, pois justificando as tuas irmãs. Então Deus explica que ele como eu já expliquei para você, ele justifica o ato que ele faz e condena o ato do irmão. Ele não tem a visão. Então quando ele vê que fez algo errado, ele vai justificar, porque ele viu. Mas essas pessoas, ela não consegue nem ter remorso. Imagine o arrependimento. Nem o remorso de dizer assim. O remorso é a vergonha. O remorso é eu ver que errei, ter vergonha, né, do que as pessoas estão percebendo de mim e eu querer mudar, porque eu percebi o meu erro. Que não é o arrependimento, é diferente. Mas nem a vergonha ele não vai ter. Porque o que é que ele vai praticar? Justificar o próprio erro e continuar falando mal, alimentando a alma dele, o espírito dele, alimentando as iniquidades dele, continuar falando mal do irmão. Então, toda pessoa que pratica essas abominações, ela termina sofrendo problemas, né, sentimentais, emocionais, vive nos médicos. Então, quem pratica essas coisas, ele desfaz da outra pessoa e termina Deus jogando a pessoa para que ela precise daquela pessoa. Quer dizer, eu desfiz do meu irmão e precisei do meu irmão. É isso que Deus está explicando. E isso já aconteceu comigo. Eu não tinha visão sobre isso, né? Mas eu vivi isso na prática e graças a Deus, as minhas iniquidades não era tanta ao ponto de querer me aproveitar da situação para desfazer ainda mais da pessoa. Já que a pessoa o tempo todo, ela me humilhava, ela me rebaixava e eu ignorava, porque eu tinha a visão que a pessoa ela tinha algum problema. A pessoa só pode ter algum problema. E o problema dela, como eu já tinha muita experiência na vida com a visão, eu dizia, esse problema que ela tem não é meu. Eu não tenho esse problema. Então, se ela tenta o tempo todo desfazer de mim, me humilhar, o problema é dela, porque eu não me sinto humilhada. Eu tive uma cunhada no passado que toda vez que eu ia para casa da sogra que eu tinha na época, essa cunhada, ela tentava me rebaixar. Ela usava de apelidos com o irmão, né? Porque era minha cunhada, usava de apelidos. E os apelidos eram sempre muito, muito pejorativo, eram palavras de baixo calão. E eu ficava assim, tentando entender aquele comportamento dela. E ela pegava o telefone, ela me ignorava muito, eu tentava me aproximar dela, tentava fazer amizade com a família, mas eu percebia uma resistência naquela família. E o comportamento da irmã denunciava muito, né? Que ela não queria papo comigo. E eu queria ter uma cunhada. Eu queria ter uma cunhada, eu queria fazer amizade, eu queria ser útil de alguma maneira na família. Mas eu percebi essa resistência. Eu ficava querendo entender. Depois que eu entendi que não tinha jeito, eu não ia conseguir mudar, eu decidi me afastar. Ela pegava o telefone quando eu chegava lá, para que você entenda. Pegava o telefone e ligava para a ex-cunhada, que era a ex do homem, e ficava chamando ela de cunhada na minha frente. Cunha, venha pra cá que eu vou fazer uma comida para você. Ela só chamava o irmão com essas palavras diminutivas, rebaixando ele, entendeu? Como gigolô, como sempre coisas piores, porque ela não conseguia conviver com a situação. Ela não conseguia ver o irmão feliz, o irmão casado, como ela não era casada, toda a infelicidade dela que ela vivia na vida dela, quando ela tinha que se deparar com a realidade, ela defendia aquela emoção dela, querendo causar. É isso que as iniquidades fazem em uma pessoa. Ela quer rebaixar as pessoas.
ela quer humilhar as pessoas, mas eu via que não tinha fundamento aquilo. Então ele caía, por desconhecer totalmente sobre a visão, que eu não era espiritual na época, não buscava Deus para nada. Mas eu ficava tentando entender e eu via que ele caía, né, nos conflitos, caía no jogo dela, na brincadeira dela, e chamava ela de bruxa, né, aquelas brincadeiras de mau gosto. Então, quando eu percebi, eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, não me chame mais para casa da sua família, porque eu não vou mais. Porque toda vez que eu vou para lá, eu não me sinto bem. Não saio pior do que eu que cheguei, mas as conversas não me agradam. A sua irmã, ela tenta o tempo todo me rebaixar, me humilhar. E eu já tentei por várias vezes, eu relevo, mas eu vejo que eu não tenho oportunidade. Não me dão brecha para eu ser eu ali. Eu não me dão oportunidade para nada. Então o que é que eu vou fazer lá? Se a pessoa tá o tempo todo, e você que é irmão, você não bota ela no lugar, você não regula ela, você não reclama com nada, você cai na onda dela. Então isso, para vocês acham graça com isso, eu não acho graça, então não vou mais. E aí o que aconteceu? Isso foi um tempo, uma fase, vamos dizer 1 ano, eu relevando, voltando a andar e tendo essa visão. Quando eu decidi a não andar mais, com o tempo apareceu uma doença grave nela e ela ficou internada e precisou o quê? Precisou do irmão que ela vivia, né, rebaixando, humilhando, andava na feitiçaria, precisou de mim, porque precisava do meu carro para poder vir de outra cidade, que ela estava internada em outra cidade. Então, se só tinha um irmão para socorrer financeiramente e dar o suporte, quer dizer, o carro não era do irmão, era meu. Então ali eu percebi, eu dizia, meu Deus, como o mundo dá voltas. E no dia que ele foi pegar ela no hospital, que estava internada, me veio na mente, né? Agora é a oportunidade dela agora aprender a me respeitar. Chamava tanto que eu era... falava tudo que vinha na mente, né? Que desfazia de mim como se eu não fosse a cunhada, né? Que amava a outra cunhada que era a ex. Então agora é a oportunidade que ela me veja realmente como eu sou, a cunhada, precisando. Mas o que foi que eu fiz? Na época, eu não fui. Eu dei o carro, ele foi. E quando ele me chamou, vamos, eu disse, não, não vou não. Melhor não. Quer dizer, graças a meu bom Deus, que eu não caí nessa influência dessas iniquidades. Que é você alimentar o seu ego na hora que você tem oportunidade. Uma vez eu fui com ele, mas não cheguei nem a trazer ela, porque ela não teve alta. Ela estava com uma doença muito grave e doenças tropicais, isolada. Então, nesse dia que a gente foi achando que ia trazer, não trouxe, e no dia real, que era para trazer, me tocou no coração que eu não deveria ir. Quer dizer, quando eu me deparasse com ela, pudesse ser que o ego inflamasse, né? Que viesse na minha mente essa oportunidade de agora ela me enxergar como realmente eu era, uma pessoa que fazia parte da família, que ela poderia precisar. Então, graças a Deus, eu não caí nessa cilada. Mas por que é que eu estou contando isso a você? Para que você entenda sobre as iniquidades. Quando uma pessoa ela carrega problema de iniquidade, ela tem o erro como acerto. Ela não tem a visão do pecado. Ela alimenta a alegria na comparação, na competição, ela age de maneira errada. Então ela vai desfazer da pessoa quando ela tiver oportunidade. Uma pessoa que carrega iniquidade. Entende? Quando ela tem a oportunidade, ela vai procurar. Deus explica que a prática da sodomia, ela se adorna por fora, ela se enfeita por fora. Então Deus explica alegoricamente como uma cidade, sodomia como uma cidade, mas Deus está falando como uma pessoa. Ela faz tudo com segundas intenções. Ela faz tudo para desmotivar alguém ou para desfazer de alguém. Uma pessoa que pratica sodomia para Deus. E por isso o mundo vai dar voltas para que essa pessoa veja aquilo que ela praticou.
Ela fez a prática de coisa errada como coisa certa. Porque para ela era certo. Para ela aquilo era certo. Ela inflara o ego dela. Eu estou lhe contando isso para você ter ideia do que é as iniquidades de uma pessoa. Do que Deus está explicando da soberba ali. Então, mesmo ele vendo que está errado, ele vai justificar os próprios erros. Porque ele vai dizer, não, mas eu gosto mais da minha cunhada. Não, mas eu só estou fazendo isso ou por aquilo. Mas a prática dele é essa. É sempre tirar vantagem das pessoas, desfazer das pessoas, desqualificar as pessoas, porque ele não se põe no lugar de ninguém. Então, toda pessoa que pratica abominações para Deus, ela fala mal do próximo, mas ela faz coisa pior. Ela faz pior. Ela está desfazendo, ela está desmotivando, ela está desqualificando e ao mesmo tempo ela está mostrando àquela pessoa os defeitos dela, mas ela não quer ver os seus próprios defeitos. Isso é a prática da abominação de Deus. A prática das iniquidades. Então a pessoa ela não é convencida de nada. Ela não é convencida de nada. Então tem irmã, um exemplo, que ela fala mal da irmã, rebaixa a irmã, humilha a irmã. Quando ela precisa da irmã, né? Com que cara ela precisa? Como é a visão dela? Então ela vai quando ela tiver a visão, ela vai justificar aquele comportamento dela, porque ela não tem nem sequer o remorso. Por que ela quer justificar? Porque ela quer continuar com a mesma prática. Ela não quer mudar. Então Deus diz que ela não tem nem vergonha. Ela carrega. Então se ela vai carregar, ela vai fazer coisas pior. Então o que é que ela vai fazer quando praticar coisa pior? Ela vai incentivar a irmã a cometer mais erros. Para dar uma de boa. Porque ela não consegue se arrepender. Porque não consegue ter nem sequer a vergonha. Por justificar os próprios erros, ela vai impulsionar o irmão a cometer outros erros, dizendo que é para o bem daquele irmão. É isso que ele pratica quando carrega iniquidades. A soberba, o orgulho, entende? Porque ele não consegue nem sequer ter a vergonha, que é bem diferente o remorso do arrependimento. Então, se a pessoa tem pecado demais, vai depender da quantidade de pecado. Se a pessoa ela vive no mundo das trevas, mas não tão carregada de trevas, ela não tem tanto pecado assim, ela ainda consegue ter a vergonha. Nossa, eu humilhei tanto, eu falei tanto dessa pessoa e agora estou precisando dela, ela ainda consegue ter a vergonha. Mas se ela é carregada de trevas, se ela vive carregada de abominações, nem a vergonha ela não tem. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai, para continuar falando mal, ela vai justificar os próprios erros. Porque ela já teve visão, mas ela não quer nem sequer ter a vergonha mais. É um estágio pior do mundo das trevas. Então quem são essas pessoas que praticam tanta abominação para Deus que nem a vergonha ele consegue ter? Nem a vergonha, ele apenas vai continuar condenando e justificar os próprios erros. Porque ele já carrega muito problema de iniquidade. Ele já errou tanto, ele já pecou tanto, ele já julgou tanto, ele já mentiu tanto, ele omitiu tanto, ele se aproveita tanto das pessoas que ele foge dele mesmo. Ele foge dele mesmo. Então, na maioria das vezes, você vai ver algum histórico de dizer assim: desfez de mim, agora tá precisando de mim. Entende? Quer dizer, na hora que eu pedi a você uma coisa, você me negou e agora você tá precisando de mim? É isso que Deus está explicando. Porque Deus faz com que a pessoa volte atrás, volte no tempo e veja que ela cometeu erro. Mas dependendo das trevas que a pessoa carregar, das iniquidades que está muito entranhada na pessoa, a soberba e o orgulho o tempo todo, a pessoa não vai querer. Então, mesmo quando ela tiver o erro, ela vai fugir da vergonha. Até da vergonha ela vai fugir. Ela não vai querer ter vergonha. Ela não vai querer voltar atrás. Então, o que é que acontece? Ela continua nessas trevas. Ela continua vivendo, ganhando e perdendo.
O estágio espiritual da pessoa é o que eu li para você. Deus explicando que ela vai praticando mais abominações, porque ela não quer se arrepender. No começo, ela ainda conseguia ver, conseguia ter a vergonha. Agora, nem a vergonha ela quer ter. Então, ela vai praticar mais abominações, porque ela vai usar agora de uma falsa bondade. Ela vai praticar de uma falsa bondade para se aproveitar da pessoa, impulsionando aquela pessoa em cometer mais erros. Porque ela não tem nem sequer a vergonha. Além de não ter o arrependimento, ela não quer sentir a vergonha. Então ela vai buscar da forma dela justificar a ação dela com outro tipo de ação. Quer dizer, eu não quero pedir perdão, não quero pedir desculpa, eu não quero ver. Então, para eu continuar com o mesmo comportamento, eu vou justificar o meu, vou dar uma de santa, impulsionando a pessoa a cometer mais erros. E assim o que é que eu vou fazer? Eu vou conseguir usufruir bem. Entendeu? É uma falsa bondade que quem carrega iniquidade, soberba e transgressão, ele forja na mentalidade dele, na emoção dele. Então ele vai se aproximar dizendo que está ajudando, onde na verdade ele vai querer sugar aquela pessoa. Ele vai dizer que vai ajudar, mas com segundas intenções e sim para sugar, não para ajudar, porque ele não consegue. Então Deus está explicando em Isaías que ele não tem nada de bom nessa pessoa. Ele finge uma bondade, ele finge humildade, ele finge amor, ele finge tudo. Então, quem convive com pessoas assim vai se sentir sugada. Vai perceber que a pessoa vive como marionete na mão dessa pessoa. Porque nem ela sofrendo, ela não quer ver a real situação do sofrimento que ela passou. Ela passou pelo sofrimento, mas ela não quis enxergar qual foi a razão. Por que é que eu falava tão mal do meu irmão e precisei do meu irmão? Ele não quer pensar, entende? Então ele vai piorar as transgressões dele. Vai se inflando, vai piorando. Então quem se torna esse tipo de pessoa, na maioria das vezes, se torna narcisista, né? Se torna uma pessoa que vive por interesse próprio, que ela sabe que mente, que ela sabe que suga as pessoas, que ela sabe que não tem nada de bom nela, mas ela não quer se arrepender porque já não quis lá no passado, quando teve a visão, ignorou a própria visão. Quer dizer, eu vi que errei, mas eu não quis ver. Eu não quis me arrepender, eu não quis mudar. Então o que é que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão piorando as transgressões. Ela vai se tornando mais seca, mais carne de pescoço, mais uma pessoa ranzinza, ruim de convivência. Essas pessoas vão se tornando uma pessoa ruim de convivência, porque ela não sabe o que significa os sentimentos. Então vai cronificando. É como se fosse condensando dentro dessa pessoa, porque hora nenhuma ela não quis. Nem a vergonha a pessoa não quis ter. Dizer, eu falei tão mal de você, meu irmão, e precisei de você. Então, quando tem pouco pecado, a pessoa ainda consegue. Mas depois de ter muito, ela não vai conseguir. Por que ela não vai conseguir? Porque ela já pratica coisas piores do que o que ela fala mal. Ela já pratica coisas piores. Então, a maioria dessas pessoas anda na feitiçaria escondido, se masturba escondido, fala mal de todo mundo, tá sempre justificando os seus erros. Ele tá se agradando em falar mal do erro alheio. Essa é a prática dele. Ele se agrada em ver a vida dos outros. Ele alimenta a alma dele de fora para dentro o tempo todo. E até a vergonha para ele vai ficar difícil ele sentir. Até a vergonha para ele vai ficar difícil. E por isso ele vai praticar essas abominações. E na prática da abominação, quer dizer, eu vou dar um de santarrão, de bonzão, vou tentar me aproximar do meu irmão, mas para quê? Para desfazer? Para desqualificar? Para mostrar os defeitos? Então, por não conseguir, ele prefere estar se afastando do irmão. Entende?
Que o espiritual da pessoa não deixa a pessoa conviver, que é para ela não ver que ela é igual, que na verdade ela sente às vezes inveja do irmão e fala mal do irmão para justificar os seus próprios sentimentos. Então ele vai se afastar, porque ele já pratica as abominações. E ele não sabe que tipo de abominações é essa. Por quê? Porque quando ele se aproxima da pessoa, ele está buscando alimentar o que ele sente, desfazendo da pessoa. Hoje é que eu entendo o comportamento dela. Né? Por que é que ela fazia questão de estar pegando o telefone e chamando a mulher de cunhada se não era cunhada mais? De elogiar a cunhada na minha frente. De estar desfazendo de apelidos diminutivos, rebaixando o irmão o tempo todo. Por quê? Porque ela estava defendendo a emoção ruim dela. Entende o que Deus está explicando? Então isso são comportamentos de pessoas que andam no mundo das trevas. Ele não tem visão do próprio comportamento, do próprio sentimento, porque ignora tudo aquilo que ele pratica. A prática dele, ele não tem como errado, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que Deus não gosta, ele dá razão, ele dá vazão a esse comportamento, então ele alimenta as iniquidades. E no alimento da iniquidade, ele vai ficando cada vez mais vazio, cada vez mais seco, mais frio emocionalmente. Então essas pessoas se tornam uma pessoa doente, né? Uma pessoa que não tem empatia. Ela não tem mais. Então ela passa por cima de uma pessoa que está sofrendo, ela passa, ignora, não está nem aí. Ela não sente mais nada por ninguém. Ela usa as pessoas. Ela suga as pessoas. Ela finge ter sentimentos bons. Então, quem é assim só consegue lidar com a pessoa se ele estiver por cima. Então, ao mesmo tempo que ele está por cima, ele ainda vai estar rebaixando. Veja que se eu não lhe quisesse, ninguém ia lhe querer, não. Essas pessoas são assim. Ah, se não fosse eu na sua vida, se não fosse eu na sua, não sei o que seria de mim, de você, se não fosse eu que estivesse com você. Porque você não presta para nada. Você não presta para nada, porque ele causa os problemas na vida do outro, mas ele não tem a visão que ele causa e ainda ele quer estar por cima. Entende? Na visão dele, ele tem que estar por cima. Ele causa tudo, ele rebaixa, ele desfaz, ele humilha e ele ainda dá um de bonzão. Se não fosse eu na sua vida, o que seria de você? Porque você só faz tudo errado. Ele não tem visão do próprio comportamento. Quem carrega esse tipo de iniquidade, essa base de iniquidade da soberba e do orgulho, então é fácil você ver a soberba do outro. Você reconhece a soberba dos outros, mas a sua soberba só Deus lhe mostra. Então, essa carga de iniquidade que está assolando na pessoa o tempo todo, Deus explica. Então, essas pessoas elas vão sofrer de ansiedade, que eu li ali para você, Deus explicando. Vão sofrer de problema, de transtornos. Elas não reconhecem o que sente. E nem o próprio comportamento. Porque ela está ignorando tudo. E está querendo ter vantagem com tudo. E está justificando tudo. Então ela vai se agarrar na justificação do próprio comportamento e alimentar a alma de forma errada, falando mal da vida dos irmãos. Mas ele só vai conseguir lidar com os irmãos, com esses mesmos que ele fala mal, se ele manipular. Porque ele não se reconhece. Então, se ele vê que não manipula, melhor que, não venha nem para perto de mim. Porque o que ele sente, ele vai jogar. Ele vai jogar, que é os irmãos, que são o que ele sente, ele vai espelhar nos irmãos. Ele está desfazendo dos irmãos. Ele desfaz das pessoas. Ele trata com piadinha, ele rebaixa, ele humilha, ele busca de forma como é que eu vou desfazer da pessoa. Porque eu não gosto dessa pessoa. Quando ele está ali, ele vai se comparar, ele vai enxergar alguma coisa que ele não vai gostar, então ele vai buscar uma forma de defesa, de defender o sentimento dele. Como é que eu vou defender o meu sentimento? Para eu não me ver inferior, eu vou causar inferioridade. Por isso ela pegava o telefone e ligava para a cunhada. Hoje é que eu entendo.
Pegava o telefone, ligava para a cunhada, ficava desfazendo de mim o tempo todo. E eu passei por isso mais de 6, 7 vezes até eu desistir. Ó, vou parar de andar lá. Quero mais não. Que eu tento me aproximar, tento fazer uma amizade, uma pessoa que não trabalha, que mora no fundo do quintal da mãe, que eu poderia ajudar, ensinar ela como é que negocia, que vende confecções, ela podia viajar comigo, botar ela no ramo, mas não, ela tá o tempo todo desfazendo de mim. Por que desfaz de mim? Uma pessoa quando desfaz muito da outra, ela tem problemas, ela tem feridas, entendeu? Ela é doente. Mas ela desconhece do assunto. Então, quem é doente emocional, ele vai se alimentar da fala mal. Ele vai gostar da fala mal. Ele vai gostar de rebaixar alguém. É o que ele vai gostar. É o que ele vai gostar. E ele não se reconhece assim. Entende? Então, ele vai precisar mesmo de se sentir melhor, causando mal na vida de alguém. Ele tem que ter uma vítima. Uma pessoa assim, ela tem que ter uma vítima. Por isso elas terminam sem ter muita comunicação com os irmãos, com a família. Então quem tenta se aproximar, se ela não tiver nenhuma visão de vantagem, ela vai tentar rebaixar. Tão desinformada que nem teve a visão. Vou me pegar com essa cunhada, vou ver o que é, né? Se tem um trabalho para mim, como é que ela ganha dinheiro. Não, a pessoa tá tão nas trevas que ela não vê nada de bom no outro. Então, o que é que ela vai fazer? Tentar desmoralizar, desfazer, maltratar. Porque ela tá defendendo a emoção ruim que ela carrega. Então, na maioria das vezes, você vai perceber que tem irmãos que vivem no mundo das trevas dessa maneira, que é soberbo, que ele vai conseguir lidar com o irmão, mas se manipular. Então, eu já conheci casos que a irmã falava mal, desfazia da irmã, julgava, mas quando a irmã precisou dela, ela dizia, eu dou apoio, você na minha casa. Mas eu não vou lhe sustentar, não, você vai ter que trabalhar. Então, botou a irmã para se prostituir, mas até aí tudo bem. Não tem obrigação de lhe sustentar, você vai ter que trabalhar, até aí tudo bem. Mas ficar com o dinheiro, não deixar a irmã com o dinheiro, sugar a irmã totalmente, é loucura ou não é? É uma pessoa doente. Tá? No que é meu, tem que me dar o dinheiro. Porque aqui eu pago aluguel, é luz, é água. Então, quanto é que você tá ganhando, você tem que me dar. Quer dizer, só consegue lhe dar se mandar. Se não, vaze. Por quê? Porque quando se compara na competição, por não conseguir se pôr no lugar do outro, ele tem que rebaixar o outro. Entende o que Deus está explicando sobre uma pessoa doente emocional? Ele vai ter que rebaixar o outro. Ele vai ter que... Então, quem vive no jogo da manipulação, você vai perceber que ele mostra ser muito agradável com as pessoas, mas porque ele quer sugar das pessoas. Então, ele diz que entende tudo, que sabe de tudo, para manipular. Se manipular, ele convive. Se não, ele prefere não conviver. Ele prefere não conviver, porque ele carrega essas iniquidades trevosas, seríssimas. Então, cada vez mais, ele vai piorando. Entende que ele vai piorando? O nível da espiritualidade da pessoa, quanto mais vai ficando carregada, uma pessoa pesada, pior ela vai ficando de lidando com as pessoas. Pior ela vai ficando. Então ela vai dizendo que agora ela sabe mais, né? Que ela sabe mais. Claro que existe o lado do que sabe realmente, daquela pessoa que sabe se e não quer problema. Existe o lado da pessoa que diz que sabe para manipular, mas ela não sabe. Ela não sabe nem quem é ela. Então ela só vai conseguir lidar com pessoas inferiores a ela, não melhores que ela. Entende o que Deus está explicando? Ela vai conseguir lidar com pessoas que ela manipule, não com pessoas melhores que ela. Porque se ela lidar com a melhor, ela vai se ver, ela não vai gostar de como se vê, não vai conseguir manipular, então ela prefere recuar da amizade. Ela prefere
voltar atrás e jogar a culpa na pessoa. Que aquela pessoa que é soberba, que aquela pessoa que se acha melhor do que todo mundo, tudo que ela sente, ela vai espelhar no outro. Ela vai dizer que é o outro. Então ele está julgando a pessoa por ele não entender a carga das iniquidades. Então a transgressão é uma coisa, a iniquidade é outra, totalmente diferente. Então se você pesquisar o que é a sodomia, o Sodoma, que Deus está explicando como uma alegoria, então Deus diz que é ele que abate. É ele que vai abatendo esse tipo de pessoa que não quer nada com Deus. Ele não quer nada com Deus. Então a aparência dele vai ficando abatida, ele vai ficando obeso. A Bíblia fala tudo isso. Ele vai se desleixando, ele vai ficando uma pessoa sem esperança. Sem esperança, porque ele não crê em Deus. Ele vive nesse mundo das trevas. E se vive no mundo das trevas, tudo que ele vai fazer é com uma segunda intenção. É querendo desfazer dos outros. É querendo ter vantagem dos outros. É querendo montar nos outros. Ele não entende o sentimento que ele carrega. Então, se carrega feridas, carrega traumas, problemas de geração, tudo junto, caiu no mundo das trevas, foi para uma religião enganosa, porque essa cunhada mesmo andava na feitiçaria. Eu não enfrentava ela porque eu tinha pena. Como é que uma pessoa não tem marido, não tem emprego, mora no fundo do quintal da família e ainda quer rebaixar uma pessoa? Eu ficava querendo entender que comportamento era aquele. Então eu percebia que se eu enfrentasse, como ela andava na feitiçaria, né, podia ser que eu tivesse problemas. Na época eu pensava assim, eu dizia, não vou dar palco para essa pessoa. Então eu decidi me afastar, não andar mais, quis entender na época, entendi de forma muito, muito rasa. Hoje é que eu entendo e dou o exemplo para que você entenda o que Deus explica, como ele faz. Quer dizer, Deus jogou a pessoa na minha mão. Quer dizer, ele rebaixou, lhe humilhou, precisa do seu marido, precisa do seu carro, precisa da ajuda financeira para sair de uma situação que entrou. Né? Mas cadê a cunhada? Quem era que ia servir? A cunhada que ia servir. Era assim que eu pensava. Vivia me rebaixando tanto, né? E agora se vê na necessidade de falar manso, de tentar se aproximar, de pedir a mãe para... Mãe, fala aí com meu irmão para ajudar, que eu tô precisando disso. Tá entendendo? Já baixa totalmente a pancada. Mas a pessoa que vive nas iniquidades, ela não raciocina, porque não rumina. Porque não se vê. Ela muda de estágio espiritual, mas não vai se ver. Não vai se questionar. Quer dizer, se vivesse no caminho certo, no caminho correto, ia pensar. Mas como vive no caminho das trevas, a maioria vai dizer, foi uma mandinga, foi um feitiço que fizeram para mim. Foi a mulher do homem que eu tô, que como é amante, não sabe associar, que tá pagando tudo junto. Todo comportamento, toda malícia, toda iniquidade nessa pessoa e ela está morta espiritualmente. E por isso ela não reconhece o próprio sentimento, o próprio comportamento. Por quê? Porque gosta da prática da fala mal. E aí vai fazer práticas piores do que a do irmão. Toda pessoa que fala mal do irmão, ela vive pior do que o irmão. Deus explica isso. Enquanto o irmão está vivendo, ele está falando. Ele está criticando. Ele está julgando. Então como é que ele vai ter a visão que ele está pagando? Não está pagando nada. Na cabeça dele isso não é pecado. Eu estou falando o que eu estou vendo. Meu irmão é promíscuo mesmo. Né? As pessoas que andam no mundo das trevas, ele pensa assim. Eu não estou mentindo. Estou falando a verdade. Então a verdade para ele, nem a verdade do que ele vive, ele não é convencido. Que ele vive de forma errada. Então, toda pessoa que julga o irmão, ele vive pior do que o irmão. Mas ele diz que não. Porque ele gosta de se alimentar da fala mal. Da vida do irmão. Então, só vai conseguir também lidar com o irmão se ele manipular. Senão, ele vai dizer que é o irmão que não presta.
É essa família que não presta, é esse parente que não presta. Porque ele não reconhece as iniquidades de uma pessoa, só Deus arranca. A soberba, você só vê a soberba nos outros. Em si mesmo, a pessoa não consegue ver. Então, pesquise para você ver o que Deus está explicando sobre a Sodoma. Deus explica com uma alegoria. Anda enfeitada, é muito vaidosa. É uma pessoa que ela se apresenta por fora de uma forma que ela não se reconhece por dentro. Ela não reconhece o próprio comportamento. Então ela está querendo sempre aprender pela visão e dando razão aos seus próprios sentimentos. Então esse tipo de pessoa, ele sempre tem um bode expiatório para desfazer. Então como é que você descobre que uma pessoa ela é desse nível? Quando você vê que ela não trata bem aquela pessoa que ela não precisa. Porque essas pessoas só tratam bem quem ele vê que ele precisa. Se ele não precisa da pessoa, ele vai tratar mal. Ou ele vai desfazer. Porque ele não vê motivo nenhum de tratar bem. Por que eu tenho que tratar bem essa pessoa? Então, se ele não precisa tratar bem e ele não pode tratar mal, ele vai buscar como desfazer. Como é que eu vou desfazer? Porque ele está defendendo o sentimento dele. Entende? Que geralmente esse comportamento tem feridas, tem traição, tem abandono familiar, vem de uma maldisfunção familiar. Então ele não reconhece. Ele está apenas vivendo, né? Sobrevivendo na terra. Porque precisa que Deus mostre a essa pessoa que ela está alimentando uma alegria de forma errada. Tá? Uma pessoa toda adornada por fora. Toda, mas não sabe, nem quer saber, nem quer ouvir, nem quer mudar. Esse tipo de pessoa é muito difícil você conseguir ajudar. Porque ele não concorda nem com a visão dele, entende? Ele não concorda nem com o que ele está vendo. Porque ele vai dar razão ao sentimento dele. Então, a transgressão, a pessoa ainda tem a visão. Pedro teve a visão que negou Jesus por 3 vezes, na 3ª vez. A transgressão, a pessoa tem a visão. As iniquidades, ela não tem. As iniquidades, ela não tem visão. Porque ela vai falar mal dela? Isso é ela. É tipo a personalidade, é uma persona. Então ela não se reconhece, ela não se reconhece. E por isso ela não rumina. Por isso ela não rumina. Então a mentalidade, o emocional dessa pessoa tá da forma que ela criou. Então ela vai criar uma forma de sobrevivência. Falando mal de alguém, se agarrando, né, numa fantasia para inflar o ego, falando mal de alguém e justificando quando vê que comete o mesmo erro. Por que eu cometo o mesmo erro? Então ela vai agora tentar entender por que ela pratica o mesmo erro. Então a maioria vai negar que não pratica. Não, eu não faço a mesma coisa. Mas aí você percebe na convivência. Quando vai conviver com alguém, cadê o poder conviver? Por quê? Porque quando se reconhecer ali vai chocar. Ou quando sentir a inveja, vai sofrer. Então é melhor que eu me afaste dessa pessoa. Porque ou vai sentir inveja, pô, eu falo tanto do meu irmão vive bem. Entende que é tipo isso? Eu falo tão mal do meu irmão vive bem. Então alguma coisa impede a convivência de pessoas que carregam iniquidade. Que carregam problema de transgressão, problema de geração. Alguma coisa impede. E como tratar isso? Como é que vai tratar isso? Se não reconhecer. É isso que Deus está explicando. Se não quer mudança, se não quer se arrepender, se nem a vergonha quer ter daquilo que ele pratica como errado, como vai mudar? Não vai mudar. Não tem como mudar. Não tem como Deus mudar uma pessoa que ela nega, né? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.